Dando sequência na parte teórica, nós vamos fazer a revisão de algumas propriedades geométricas que foram estudadas em mecânica aplicada. Bom, são essas propriedades geométricas, né, que eu vou citar apenas as principais, né? Área, centroide, momento estático, momento de inércia, módulo de resistência e o raio de giração. Área é uma propriedade bastante conhecida, né, que a gente pode definir ela como sendo a medida de superfície, né, de uma figura, ou então a quantidade de espaço bidimensional ocupado pela figura, né? E é bem simples de calcular, né? Desde que sejam formas mais simples, por exemplo, do retângulo. Tem aqui dimensão B e H, essa área é B vezes H. Se fosse quadrado, L ao quadrado. Se fosse o triângulo, né? Se fosse o triângulo retângulo, base vezes altura, dividido por 2, né? E a gente tem também formas complexas, né? Que pode ser calculado por integral ou pela discretização de uma figura em várias áreas, que posteriormente pode ser feito somatório das áreas. Bom, a próxima propriedade geométrica seria centroide, né? O centroide de uma área pode ser definido como sendo o ponto associado a uma forma geométrica, que pode também ser chamado de centro geométrico ou baricentro, né? Aqui a gente tem a representação de uma figura. A gente percebe que esse centroide ele é definido pelas coordenadas aqui, né? X' e y' ou x barra, y barra, né? Essas coordenadas, elas são calculadas aqui de acordo com essas equações, né? Onde a gente tem aqui que x barra é igual à integral dessa área de x vezes dA, né? Então, um elemento diferencial de área vezes o x, que seria o centro desse elemento em relação a um eixo que a gente pode adotar, dividido pela integral da área vezes dividido pela integral da área dA, né? E o mesmo vai ser feito aqui para o y barra, só que agora o x seria substituído por y, né? Já que a gente quer encontrar em relação, né, ao outro eixo. Bom, a gente tem aqui que fazer uma consideração que é o seguinte: a gente pode ter o centroide aqui, que é o centro geométrico, coincidindo com o centro de carga, né? Então, se eu tenho aqui um material, né, homogêneo, uma massa uniformemente distribuída, eu tenho que o centro geométrico é igual ao centro de carga, centro de massa, né? Então, nesse caso, a gente pode partir, né, dessa premissa. Bom, e para que serve, né, o centroide de uma área? Porque é através desse ponto que a gente consegue, por exemplo, encontrar onde a gente pode aplicar a força resultante. Eu vou fazer aqui alguns exemplos bastante simples de entender, né? Quando, por exemplo, a gente tem aqui um carregamento, vou fazer aqui um carregamento uniformemente distribuído, né? Ou seja, um carregamento dessa forma aqui de retângulo. Vamos supor que esse retângulo ele tem aqui um comprimento, essa distribuição, né? Essa carga aqui ela esteja distribuída em 10 metros. Então, vamos supor que aqui, ó, a gente tem aqui 10 metros. E que o valor dessa carga seja de 1 kN por metro. Então, para que serve o centroide? Serve para que a gente possa encontrar o ponto a ser aplicado a essa força resultante. Então, bastaria eu aqui fazer, né, 1 vezes 10, eu teria uma carga resultante aqui de 10 kN e aplicar no centroide da figura, ou seja, a 5 metros em relação aqui à extremidade, né, ao início dessa carga. Então, o centroide ele fornece, né, esse parâmetro para que a gente possa estar calculando aqui, né, considerando, na verdade, uma carga aplicada no local correto. No caso aqui é somente 10 kN, que a gente já multiplicou. E aí a gente tem várias possibilidades, né? Se eu tiver uma carga triangular, né, no formato triangular, a gente sabe que o centroide do triângulo ele é considerado a 2/3, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui triângulo, eu vou considerar
uma força aplicada, né, que seria a força resultante, calculo, né, a intensidade, o valor total dessa força, e aplico no centroide, que é 2/3 em relação a esse eixo, né, 1/3 do lado maior aqui. E é isso a gente vai fazer para todas as figuras, né? Então a gente calcula as coordenadas por essas equações, como a gente também pode fazer uma decomposição das áreas, que é, uma vez que a gente tem uma figura dessa forma aqui, e eu consigo dividir ela em várias formas simples, né? Aqui, ó, tem áreas compostas, né? Áreas mais simples de serem encontrados valores centroides, eu posso estar fazendo somatório dessas parcelas, né? Então, por exemplo, aqui essa figura, eu posso dividir ela em 3 figuras. Essa primeira figura aqui, eu posso dividir ela em 3 figuras, fornecendo 3 áreas, e eu analiso os 3 centroides. Então, a figura 1 tem aqui o centroide 1, figura 3, centroide 3, figura 2, centroide 2. E aí eu faço somatório, né? Ou seja, eu consigo calcular o centroide dessa primeira figura aqui, que eu contornei, por essas equações. Então, ficaria da seguinte maneira, que o x barra ele vai ser igual ao somatório de x vezes a, ou seja, eu pego aqui o valor desse x, desse primeiro x aqui, vezes essa área 1, mais, aí eu vou pegar o x2 vezes a área 2, mais o x3 vezes a área 3, e depois vou dividir pela soma das áreas, ou seja, área 1 mais área 2 mais área 3, e aí eu vou achar o x barra. E de maneira análoga a gente faz para y, né? Só lembrando de substituir aqui o x por y, né? Na verdade é o y barra, eu falei y, mas seria y barra.